Bom dia, bom dia. Quarta-feira, cedinho, nós aqui com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 ainda, Sede Perfeitos. Vamos continuar na leitura de ontem, os superiores e os inferiores. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas de Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Muito bem, aí nós terminamos essa leitura dos superiores e os inferiores. Hoje ele falou para a gente aqui mais um pouquinho sobre os subordinados, né? Sobre aqueles que estão em posição de ser comandados, de serem dirigidos, os subordinados, que eles tenham a mesma obrigação do que os superiores. Porque se eles são subordinados hoje é porque um dia, talvez, foram comandantes, foram diretores e precisavam passar pelo outro lado para ver como que é o outro lado, como que é o lado de ser mandado, de ser coordenado, comandado, né? Ou então ainda vão ser chefes, diretores, né? Comandantes, e essa troca de posições, essa mudança de posições, ela é muito importante para o crescimento do espírito, para ele saber dar valor aos momentos que ele tem como comando, como posição de superioridade, para ele aprender a distribuir, a ser um bom chefe, a ser um bom líder, para ele aprender nessa posição de superioridade a respeitar os limites que ele pode chegar e a respeitar a posição dos seus subordinados. E o subordinado, ele tem a obrigação, principalmente se ele for espírita, ele tem a obrigação de cumprir suas tarefas, de respeitar os seus chefes, os seus líderes, pensando que, eu falei agora mesmo, que um dia ele pode ter sido um líder e não tratou bem os seus subordinados, ou então porque ele sabe que um dia ele poderá ser um líder, e ele estando na posição de subordinado hoje, ele aprendendo a respeitar a hierarquia, cumprindo bem suas tarefas, com gratidão por aquilo que tem, pelo trabalho que tem, pelos chefes que tem,
poderá ser um bom chefe, um bom líder. Poderá ser um comandante mais na frente, em outra vida, em outra encarnação. Então é importante essa troca de posições para que ambos os lados conheçam, se respeitem, né? E tem que haver isso, tem que haver um líder em toda a sociedade. Se nós temos líderes, nós temos subordinados. E como subordinados, nós temos que aprender a respeitar aquele que está em posição de superioridade. Agradecer por estar ali, né? Sendo comandado, sendo liderado, e pedir e orar para que ele seja cada vez mais um bom líder. Porque nós sabemos que um dia todos nós seremos cobrados por nossas atitudes, boas ou ruins. E nós temos a obrigação, como cristãos, de tomar sempre atitudes boas. Então vamos rezar para os nossos líderes, principalmente hoje, né, pessoal? Aqui no Brasil, rezar pelos nossos líderes, para que eles recebam sempre a luz divina na sua consciência e para que eles possam levar os seus subordinados, no caso, a alegria, a paz, a saúde e a felicidade, não é? Fazer esse Brasil voltar a ser uma pátria próspera, de harmonia, de alegria para todos nós. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima quarta-feira, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê tudo aquilo que a gente necessita para esse dia ser um dia bem alegre. Beijo no coração, até amanhã se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer.